Tudo bem com você? Tudo bem aí na tua casa, na tua família? Para Deus é só questão de tempo, tá? Você é pequeno. Você é pequeno, mas Deus, ele é grande. Você é limitado, mas o teu Deus é ilimitado. O poder dele é sobrenatural. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Não se desespere, não entre em desespero. Deus prometeu. Então espera, confia no Senhor. É lindo nós vermos a história de Moisés, do nascimento de Moisés, que está escrito em Êxodo capítulo 2. Queria meditar um pouquinho com você sobre a história do nascimento dele. Porque Moisés, ele vai nascer em um tempo em que todos os meninos que nascessem, a ordem de Faraó era: se nascer um menino, que ele seja morto, lançado no rio. Então, o plano do inimigo para que os israelitas não se multiplicassem ainda mais, que já era um povo grande, eles não queriam que aquele povo continuasse crescendo e se rebelasse contra ele mais tarde. Então, ele cria uma lei para poder impedir o nascimento dos meninos. Todos os meninos que nascessem naquele tempo deveria ser jogado no rio. O tempo é de caos, o tempo é de sofrimento. Imagine uma mãe gerar o seu filho por 9 meses. Quando a criança nascer, descobrir que é um menino e ter que ser morto. Imagine o desespero de uma mãe, de um pai. Agora é interessante que a palavra do Senhor vai dizer que foi um jovem da tribo de Levi e casou-se com uma menina, filha de Levi. É interessante nós vermos aqui que o tempo é de caos, que o tempo é de sofrimento, o tempo é de tristeza, mas ainda tem alguém que sonha. Ainda tem alguém aqui que sonha em construir algo. Ainda tem alguém aqui que sonha em ter uma família, em ter um lar. A palavra do Senhor vai dizer que, com o passar do tempo, essa mulher concebeu um filho. Ela concebe um filho e ela esconde esse menino por 3 meses. Agora eu imagino ali tendo que ficar escondido. Ninguém poderia saber, ninguém poderia ver, mas a palavra do Senhor vai dizer que mesmo que ela conseguiu esconder o menino, ele está em crescimento. Ele está em constante crescimento. E aí a palavra do Senhor vai dizer que ela vai ter que fazer uma arca de junco e abetumou por dentro, botou pés e pondo ela o menino, o pôs o junco à borda do rio. Agora, imagine uma mãe, imagine uma mulher que sonhava com a sua família reunida, com a sua casa perfeita, tendo que colocar ali um menino dentro de uma arca de junco, colocar ele na beira do rio, na esperança de que alguém viesse ali, olhasse e o adotasse. E a palavra do Senhor vai dizer que Miriam, uma jovenzinha, uma adolescente, poderia estar fazendo qualquer outro tipo de coisa, mas ela está vigiando o menino. Ela está ali na beira do rio para não levantar suspeita, porque se a mãe do menino também fosse, o pai do menino também fosse, eles poderiam ser pegos. Mas a menina está ali olhando e observando para onde o menininho vai. Eu imagino Deus no céu olhando e falando: pode ficar tranquilo, Miriam, que eu estou cuidando dele.
Pode ficar tranquilo, porque animal nenhum vai comer o menino. Pode ficar tranquilo, porque ninguém toca. É plano de Deus, e se é plano de Deus, ninguém pode tocar. Se é plano de Deus, ninguém pode destruir, ninguém pode matar. Aí é interessante que a filha de Faraó está se banhando lá no rio. Quando ela vê aquele cestinho com o menino dentro, ela vai falar com uma de suas amas. Vai lá ver o que é aquilo que está lá dentro daquele cestinho. A palavra diz que quando aquela mulher ela olha, ela vê que é um menino chorando, ela vai falar: certamente é um hebreu. A ordem do seu pai, Faraó, era que todo menino deveria morrer, mas ela decide deixar o menino viver. Ela decide ir na contramão daquilo que o seu pai havia ordenado. E ela decide que aquele menino tem que viver. Mas é plano de Deus. Se é plano de Deus, até o inimigo tem que obedecer. Até o inimigo tem que se sujeitar diante da vontade de Deus. É Deus que abre o coração daquela mulher. É Deus que trata com ela e fala: você não vai matar, e além de não matar, você ainda vai sustentar o menino. A palavra diz que na hora que aquela mulher fala: esse menino deve estar com fome, leva ele para uma ama de leite. Miriam pega o menino e leva para sua mãe. Eu imagino aquele menininho voltando para sua casa, voltando para sua mãe. E agora com liberdade para poder chorar a hora que quiser, com liberdade para poder crescer e ainda sendo sustentado. É Deus olhando e falando: olha, Faraó, você querendo matar, mas é eu que dou vida. Olha, Faraó, você querendo fazer com que fique escondido, mas eu que dou liberdade para ele crescer em segurança. E ainda você não está entendendo, mas o sustento para o menino vai sair de dentro da tua casa, Faraó, porque é assim que eu faço. E quando eu ordeno, até os inimigos têm que me obedecer. O poder, o controle está nas mãos de Deus. Quando o menino cresce, o menino volta para o palácio. Joquebede pega o menino e leva. Agora, certamente que ela deve ter chorado, certamente que ela deve ter sofrido. Mas é interessante. A pessoa que tem uma intimidade com Deus é diferente. Apesar de estar sofrendo, ela entende. Apesar de estar com seu coração ferido, ela entende. E é interessante que no começo a história vai dizer que o menino era formoso, que ela escondeu, mas não diz que ela deu nome ao menino. Mas quando a filha de Faraó o tira daquele cestinho das águas, é interessante que ele poderia ter afundado, mas não aconteceu pelo cuidado de Deus. E ela vai dar um nome: tirado das águas. Moisés, tirado das águas. Olha que coisa linda. É Deus ali falando: olha, o mistério que eu tenho com ele. Ele ainda vai libertar o meu povo, vai atravessar o mar sem se molhar. Olha que coisa mais linda. O menino não teve contato com as águas. Sabe por quê? Porque quando Deus está, Ele disse na sua palavra: eu estou contigo. As águas não vão te submergir, não vão te afogar. Eu estou contigo. Creia, filho, que eu estou contigo.
O que está faltando no nosso tempo é confiança em Deus, é confiar em Deus. O menino vai voltar para o palácio porque necessitava aprender, necessitava observar. Ele necessitava ser um homem sábio. Mas a palavra de Deus vai dizer que esse menino agora vai crescer, vai ser educado lá dentro do Egito. Vai conhecer as estratégias, vai conhecer tudo lá de dentro, sendo cuidado por Deus. A partir do momento em que nós conseguimos entender que Deus ele tem um propósito em nossas vidas, a gente vai começar a entender e ver as coisas diferentes. Como quando eu entendo o chamado que Deus tem para mim, eu vou começar a ver as coisas diferentes. O inimigo ele pode tentar se levantar, o inimigo ele pode tentar matar, pode tentar ferir, pode tentar derrubar, mas se eu entendo para aquilo que eu fui chamado, eu sei que vai haver renúncias, que vai ter que haver renúncias na minha vida. Assim como houve na vida de Joquebede, ela teve que renunciar àquilo que ela havia gerado. Ela tem que renunciar àquilo que ela havia carregado no seu ventre. Porque ela entende que tem alguma coisa aí. Porque se ele não morreu no parto, se ele não morreu porque conseguiu ficar um tempo escondido, se ele não morreu ali naquele rio, é porque tem um chamado de Deus na vida dele. É isso que você precisa entender. Que às vezes teremos que renunciar a nós mesmos. Temos que renunciar àquilo que olhamos e achamos que é o certo, mas temos que renunciar por amor ao chamado que Deus tem. Interessante que quando Jesus ali está pregando, vai grande multidão seguia, e a palavra do Senhor vai dizer que chega uma hora que tem alguém ali no meio da multidão que quer ver, que quer conhecer Jesus. E a palavra de Deus vai dizer que ele sobe em uma figueira. E a figueira é brava. E a figueira é difícil, mas ele vai, porque era o único jeito dele conseguir ver Jesus. Por ser de pequena estatura, por ter uma multidão em sua frente, ele sobe. E quando ele sobe naquela figueira brava, a palavra de Deus vai dizer que Jesus, olhando para ele, vai dizer: Zaqueu, desce. Um Deus que te conhece pelo teu nome, um Deus que tem um chamado para a tua vida, te conhece pelo teu nome. Aí quando Zaqueu desce, Jesus vai falar com ele: Ei, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Jesus vai entrar na casa daquele homem. Jesus vai entrar ali. E ele vai largar todas as práticas que ele fazia. Ele começa... Jesus ele entra na casa dele de uma forma tão... Casa, eu acredito que seja a vida dele, de uma forma tão significativa, fazendo dar sentido a tudo, que ele fala: se eu fiz alguma coisa de mal, se eu defraudei, eu vou restituir. Ele larga tudo porque quer seguir a Jesus. E ele larga tudo porque ele entende que ele foi chamado por Jesus. Vai ter hora que nós vamos ter que renunciar muitas coisas. Vai ter hora que o convite vai chegar, mas você vai dizer: isso não é para mim. Vai ter hora que você vai ouvir coisas que
às vezes você acha até que é legal, mas você vai ter que renunciar por causa do teu chamado, porque isso não cabe. Isso não cabe naquilo que você foi chamado. Vai ter horas que os convites virão. E muitos vão te apontar e vai dizer: você tem tudo para não acreditar nesse Deus. Como alguém deve ter olhado para Joquebede e dizer: tua filha agora vai viver com o inimigo, teu filho agora vai viver com o inimigo? E ela dizer: eu acredito no Deus que tem um chamado para a vida desse menino, um Deus que tem um cuidado para a vida desse menino, um Deus que tem um amor imenso pela vida desse menino. E aí a vida é cheia de renúncias. Ela renunciou porque ela sabia que Deus tinha algo muito grande para realizar na vida de Moisés. E assim foi. E nessa manhã, que você venha renunciar. Renuncia. Renuncia, porque você vai ver que mais tarde você vai entender que isso faz parte do propósito de Deus e do chamado que Ele tem para a tua vida. Vamos falar um minutinho com Deus? Glorioso Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra. Oh Deus, que cuidado lindo nessa manhã. Que cuidado lindo, Senhor, que nós vemos nessa manhã no Êxodo capítulo 2. Oh Espírito Santo de Deus, Tu queria libertar o Teu povo do domínio de Faraó. Tu querias, Senhor, conduzir o Teu povo à terra prometida, os tirar da escravidão do sofrimento. Então, Senhor, Tu vai fazer com que uma mulher e um homem tenham a coragem de ter um menino, de o esconder, de depois o entregar à filha de Faraó. Entregar primeiramente aos perigos que poderiam ter matado o menino. Depois entregar a filha de Faraó, ser criado por Faraó, porque entendeu que tinha um propósito, que Tu tinha um propósito na vida do menino. E assim, Senhor, e assim, Espírito Santo, somos nós. Às vezes deveremos entregar sem entender, mas simplesmente pela fé nós devemos renunciar. Pela fé nós devemos entregar, a fim de receber aquilo que Tu tens para a nossa vida. Então, Senhor, abençoa a quem ficou comigo até agora, nesse fechamento dessa ministração, Senhor, dessa reflexão. Que Tu venha, Senhor, abençoar esse homem, essa mulher, essa criança, esse adulto, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Que Deus Ele abençoe a tua casa, a tua vida e a tua família. Não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo e que Jesus Ele venha te abençoar. Amém? Fica com Deus.